gatinhas, olá gatinhos! Vamos então dar continuidade ao nosso módulo Cultura, Patrimônio e Identidade. Essa videoaula é um complemento à aula 2, Cultura, Etnocentrismo, Evolucionismo e Relativismo Cultural. Nessa videoaula você vai ter os tópicos Respondendo questões do Enem, Para você saber mais e, por último, as dicas de citação de redação. Boa aula! Vamos agora então ver como o conceito de etnocentrismo caiu na prova do Enem de 2019. Essa é a questão de número 71. Acompanhe comigo a sua leitura. É amplamente conhecida a grande diversidade gastronômica da espécie humana. Frequentemente, essa diversidade é utilizada para classificações depreciativas. Assim, no início do século, os americanos denominavam os franceses de comedores de rã. Os índios Kayapó discriminam os timbiras, chamando-os pejorativamente de comedores de cobra. E a palavra potiguara pode significar realmente comedores de camarão. As pessoas não se chocam apenas porque as outras comem coisas variadas, mas também pela maneira que agem à mesa. Como utilizamos garfos, surpreendemos-nos com o uso dos palitos pelos japoneses e das mãos por certos segmentos da nossa sociedade. Vamos para o comando da questão. O processo de estranhamento citado, com base em um conjunto de representações que grupos ou indivíduos formam sobre outros, tem como causa o A. Alternativa A. Reconhecimento mútuo entre os povos. Não. O texto não trata sobre esse reconhecimento mútuo entre os povos, ao contrário, né? Nesse processo de choque cultural, um olha para o outro e aparentemente mostra que as diferenças os distanciam. Então, não é um reconhecimento mútuo. Alternativa errada. Alternativa B. Etnocentrismo recorrente entre as populações. Olha aí, acendeu nossa luzinha. Vamos para a alternativa C. Comportamento hostil em zonas de conflito. Não, o texto não fala sobre isso, né? E esse processo de estranhamento não está associado a essa zona de conflito. Embora a gente tenha um processo de diferenciação, né? De julgamentos, né? Entre uma cultura que olha para a outra e começa a avaliar. Alternativa D. Constatação de agressividade no estado de natureza. Não se trata dessa constatação de agressividade. Há um estranhamento, como eu já falei, nem a gente está ali tratando de um estado de natureza, né, que está sendo avaliado entre um ou outro. Não é isso. Alternativa E. Transmutação de valores no contexto da modernidade. Não, você não vê uma cultura trazendo valor para uma outra cultura nesse contexto da modernidade. Até uma modernidade aí é complicado, né? Porque inclui muitos debates. Então, não é isso aqui, não é a alternativa E. Então, só resta pra gente a alternativa B, aquela que nos foi simpática, lindinha, logo de cara, porque já vimos o conceito de etnocentrismo. O etnocentrismo é esse choque cultural em que você pega os seus valores, o seu olhar, coloca a sua visão de mundo para olhar uma outra cultura, para olhar o outro que é diferente. É essa incapacidade da gente olhar para as diferenças, ok? Vamos para uma próxima questão. Vamos ler agora uma questão do Enem de 2016, questão de número 5. Texto 1. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis ou gente Brasília. E, ocasionalmente no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás
e os astecas. Vamos para o comando da questão. Ao comparar os dois textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da alternativa A, concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. Não, o texto não trata de uma concepção idealizadora do território quando vai designar esses grupos nativos. Portanto, essa alternativa está errada. Alternativa B, percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Não, na hora de designar estes povos, os dois textos classificam de uma maneira diferente, nem mantêm uma trajetória de ancestralidade ou de antepassados. Então, essa daqui também está errada. Alternativa C, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Olha, acendeu a nossa luz. Vamos para a alternativa D. Transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. Não, a gente não tem uma transposição dessas categorias medievais para designar esses grupos nativos. No texto não temos referências a esse imaginário medieval. Alternativa E. Visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. Também não vemos uma trajetória nessa designação que remeta a uma idealização, uma utopia desses povos, desses grupos nativos. Portanto, essa alternativa também está errada. Logo, a nossa alternativa correta é a alternativa C, porque trata justamente dessa compreensão etnocêntrica. Veja, o europeu, tanto portugueses como os espanhóis, ao olhar para aquela diferença, aqueles povos nativos, faziam a partir dos seus valores, da sua visão desse eu que julga uma cultura diferente da dela como inferior. Tanto é que no segundo texto fala até dessa incapacidade dos portugueses em lidar com a diferença, de reconhecer a diversidade cultural que era apresentada. É também colocado no texto a palavrinha preconceito, porque de fato eles tinham preconceito sobre o outro, sobre a diferença, julgavam aqueles povos nativos como inferiores. Portanto, essa é uma questão que tenta trabalhar e reforçar ainda mais aquilo que a gente trabalhou na aulinha anterior, sobre o etnocentrismo. Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora para o nosso tópico para você saber mais. Para você saber um pouco mais, eu trouxe Sojourner Truth, uma mulher negra, ativista e abolicionista. Sojourner proferiu um discurso extremamente forte em 1851 em uma conferência em Ohio. Acompanhe comigo a sua leitura. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei, plantei e ajudei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso, e suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? Nossa, muito forte esse discurso. Um discurso de uma subalterna, de uma mulher negra que, aos olhos da cultura americana, era vista como inferior. Um discurso que não aparece na história, que é invisibilizado, como todos os discursos de subalternos. Este é o meu convite para que você pesquise um pouco mais sobre ela. Pesquise também sobre outros povos que não aparecem na história oficial. Vamos reconhecer de que maneira o etnocentrismo
inviabilizou a propagação de outras realidades e de outras memórias. No próximo tópico, você vai ter então as dicas de citação para a redação do Enem. Vamos lá! Vamos agora para a nossa dica de citação, para que você use na prova de redação do Enem. Lembrando que minha proposta é trazer um fragmento de um autor, de um conhecimento gerado por eles, para que depois você possa mergulhar e tentar contextualizar esse conhecimento. Hoje eu trouxe Leandro Carnal, um historiador brasileiro e professor da Unicamp. Leandro Carnal é muito famoso nas redes sociais, então é muito fácil você encontrar vídeos com suas palestras. Aqui nós temos o trecho de uma palestra que ele proferiu chamada Tolerância Ativa. Vamos à leitura. É bárbaro todo aquele que se propõe, na sua teoria, a exclusão do outro. É civilizado, seja um índio Yanomami ou um alemão, todo aquele que propõe a aceitação da existência do outro. Percebam como ele faz esse giro. Leandro Carnal aqui sinaliza para o relativismo, sinaliza para o respeito à diferença. Ele coloca uma força de que esse sujeito civilizado é aquele que consegue olhar para o outro e respeitar a sua diferença. E o bárbaro seria justamente o contrário, aquele que propõe a aniquilação, a violência, a morte e a destruição. Portanto, é uma ótima citação para a gente pensar sobre tolerância. Tolerância em vários sentidos. É isto, espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Eu desejo a todos um ótimo estudo. Gratidão.